Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Bate-Papo PEN Online, hoje recebendo o nosso prefeito de PEN, Aquiles da Costa. Aquiles, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex, pelo convite. Uma ótima noite a todos, especialmente o pessoal da audiência do PEN Online, esse bate-papo aqui para a gente poder falar um pouquinho das ações aí do município, né? É isso aí, a gente está vendo justamente ao fundo aqui, né, na TV aqui atrás, a gente está vendo as imagens das ruas da cidade que já estão, não todas ali não estão ainda pavimentadas, mas estão em andamento, né? Exatamente. Tem um momento aí que aparece inclusive a rua do Trapiche, Elizabeth Ponder Reis ali, que ainda está em andamento, enfim. Isso. Mas enfim, é só para dar uma simbolizada, né, do que já está em andamento no momento. Aquiles, eu queria, a gente combinou aqui de falar basicamente sobre as obras, que é o assunto do momento aí, mas eu queria iniciar, na verdade, falando pela saúde, porque a saúde foi um dos grandes entraves entre nós dois desde o começo do PEN Online, porque tinha muito problema, tinha muita coisa. E assim, eu queria te dar os parabéns pela escolha do Rodrigo, tá? Porque assim, para mim, tudo que eu tenho visto, o cara é excepcional, assim, não tenho por que jogar confete para ninguém, eu tô falando porque é fato mesmo, entende? É um cara assim que realmente revolucionou ali a saúde e o trato com todos, comigo também, quando vem algum problema, a gente passa para ele, não que eu vá publicar o problema que chegou, mas passa a situação para ele, que às vezes ele nem está sabendo. Eu sei que ele foi lá e já resolveu, às vezes a pessoa que reclamou já me diz, o cara lá já resolveu. Legal. Então é diferente. Então, Rodrigo, ó, já falei pessoalmente para ele, mas estou falando aqui para ti porque, como tu gosta de dizer, em caráter mais do que público, né? Estou falando em caráter mais do que público porque a gente está aí acompanhando uma grande audiência aí, então já deixamos esse recado para ele. E começamos pelas obras, então, Aquiles. A gente teve, eu não posso deixar de tocar, em alguns momentos aí, algumas ruas, Emílio de Souza, Paulo Simone Lege, teve algumas ruas que demorou um pouco para recomeçar, porque o pessoal fez a drenagem aí, o pessoal ficou bastante chateado, mas agora já está, né? Agora nós estamos indo para a segunda semana de julho aí, já essas ruas estão em andamento. Como é que está o panorama geral? Então, Alex, assim, ó, também quero aproveitar e registrar essa dedicação, a gente pode dizer assim, né, do Rodrigo. Sim. Que o Rodrigo foi uma grande surpresa para todos nós, que o Rodrigo, na verdade, ele é formado em Direito, né? Sim. Ele deveria estar advogando, trabalhar no escritório e tal. Uhum. E quando ele veio para contribuir com o nosso projeto, eu vi que ele tinha potencial para poder auxiliar no administrativo. Então ele começou no turismo. Ele era o braço direito do Kleber. Eu lembro que ele estava no turismo. E aí depois a gente viu que ele tinha potencial. Quando eu resolvi, Alex, inclusive, por consequência até de coisas que a gente acabou descobrindo no período político eleitoral, né? Porque eu foquei muito no meu primeiro governo na questão da educação e eu ouvi muitas pessoas me pedindo para melhorar a saúde, né? Assim, vou votar em ti, mas eu quero que tu melhore a saúde. Ou não vou votar em ti porque tem que melhorar a saúde e tal. E aí eu comecei a ver, mas a saúde precisa realmente, era um universo, é um mundo diferente, né? Tu tem que ter uma imersão na saúde para entender o que é a saúde. Então, quando eu achava que sabia, daí que a gente ia... Você tem aquela máxima, né? Que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que preciso aprender cada vez mais, né? Certo. Então, a gente foi para a saúde, o Rodrigo foi junto, montamos lá o meu gabinete de prefeito, fiquei despachando durante 6 meses lá. E a gente conseguiu realmente fazer todo esse avanço na área da saúde. O Rodrigo toca muito bem hoje com toda a nossa equipe, né? Eu acho que é importante destacar. Nós vamos ter aí agora para o mês de julho, mas não sei se a gente vai conseguir ainda no mês de julho, mas a gente já está bem adiantado, se não em julho, mas logo em seguida a gente vai abrir a nossa policlínica, que era uma promessa de campanha, e conseguimos o CAPES, e a gente vem avançando assim de maneira bastante significativa, não só em estrutura física, mas principalmente no atendimento, na agilidade, nas consultas, nas especialidades médicas, nos medicamentos, enfim. Então isso foi um avanço sem precedente na história da PEN, e eu estou muito feliz também, por isso que também quero aproveitar para deixar isso registrado, porque era uma coisa que as pessoas pediam muito, né? E depois vem essa questão das obras, né, Alex? Aí... Até tá passando ali atrás de ti agora a relação. Coincidentemente, bem na hora. Bem na hora. Tá passando ali essas são as ruas que já estão, né? Essas aí sim. Travessa D do Mariscal, travessa A, B, C, ruas D. prontas aí, né? Uhum. Então, as pessoas estão passando, as pessoas estão observando aí no vídeo, essas aí são as ruas que a gente já tem pronta.
Então veja, Alex, que são um total de 14.921 metros, ou seja, quase 15 quilômetros já pavimentados, 15 quilômetros lineares. Isso na segunda-feira, né? Esse vídeo é da segunda-feira, hoje quinta já tem mais. Eu acabei de vir da Elizabeth Conde Reis, a Elizabeth está já pronta. A Angiolete também, a primeira capa asfáltica da Angiolete também já está pronta. Então, 15 km, se multiplicar pelo eixo da rua, que tem 7 metros de largura, a gente passa aí já de mais de 100 mil metros quadrados de ruas pavimentadas, né? Isso num período aí de 6 meses, que a gente começou a dar um enfoque mais a partir de janeiro. Então, assim, há um avanço muito significativo. A infraestrutura era uma fase da cidade onde as pessoas olhavam e realmente percebendo, né? Olhando, percebendo essa demanda, essa necessidade, essa vontade de fazer, clamavam por isso, não só para mim como prefeito, mas enfim para os líderes comunitários, os vereadores e tudo mais. E a própria Câmara de Vereadores mencionava muito isso na tribuna e na campanha também, as pessoas pediam muito, né? Então por isso que a gente tem um enfoque também muito forte na questão da infraestrutura, porque a percepção do povo de Penha é que a nossa cidade ficou muito tempo estagnada, Alex. A gente tinha assim, olhava para Navegantes crescendo, olhava Pissarras crescendo, e não que Penha estava parado, mas não estava acompanhando o ritmo. E hoje a gente pode dizer assim que a gente está andando no ritmo, se não um pouquinho mais na frente até. A gente já está um pouquinho mais embalado, então eu estou muito feliz com o resultado. Claro que isso é fruto do trabalho de um governo, de um formato político-administrativo que organizou a casa, que pagou as contas, que recuperou o crédito e que deu condição para que tudo isso pudesse acontecer. Houve um alinhamento de objetivo na Câmara, né, de vereadores, é importante porque todos os vereadores aprovaram o FINISA. Houve um esforço da nossa equipe de governo na questão de projetos, de fazer rodar tudo isso, porque são diversas frentes de trabalho, então é preciso ter uma dinâmica do governo para acompanhamento, fiscalização de todas essas obras acontecendo de maneira simultânea muito forte. A prefeitura precisava estar estruturada para isso e, olhando para trás hoje, eu posso dizer assim, com bastante tranquilidade que a gente praticamente consegue ligar os pontos, né? Que a gente consegue entender as razões pela qual no primeiro foi necessário passar por um período assim, um deserto, vamos dizer assim, um momento de luta, de enfrentamentos, de posicionamentos, às vezes de puxada de tapete e ter que se manter equilibrado, mas a gente não só organizou a casa, como a gente preparou o time. Então agora a gente está colhendo. Então a gente plantou e agora a gente está colhendo. Sim. Se eu não estou enganado, a tua primeira, vamos dizer assim, grande obra ali de questão de ruas foi a Nilo Anastácio Vieira, eu estou enganado. Do primeiro governo? Do primeiro foi. Foi o primeiro governo, 2017, no início. Não foi a primeira obra, mas foi a primeira grande obra de infraestrutura. É um deslocamento muito grande ali, né? E eu percebi isso, porque a gente, às vezes, eu fiz até ruas, por exemplo, a rua Margarida Vieira no Mariscal, que tem 1,1 km, acho que tem mais metros quadrados pavimentados do que a própria Nilo Anastácio Vieira, a parte asfáltica. Mas o impacto que a gente teve na Nilo foi muito maior porque as pessoas circulam, né? Sim, ela é uma via muito utilizada, né? Já era antes, mas sempre tu vai tentando escapar de onde é barro, né? Exatamente. Mas depois que asfaltou ali, com certeza já foi um antes e depois muito grande, né? Ó, Cris, eu queria, ficando no assunto, mas desviando um pouquinho aqui, já que a gente falou da Nilo Anastácio Vieira, loteamento Santa Regina. Eu recebo bastante reclamação aqui, ainda até hoje, desde o início, do pessoal do loteamento de Elafite com relação ao esgoto. Está ciente daquela situação deles ali, né? O pessoal, até ontem veio mais uma, e isso é toda semana, porque tu imagina, tu morar num lugar que verte literalmente água suja ou esgoto mesmo, né, em cima da rua. Então é uma coisa que o pessoal fala. A moça ainda que me reclamou ontem, ela falou assim: eu vou lá na prefeitura, eles mandam para a empresa. Aí a empresa diz que é a prefeitura. Então, meu Deus, e agora? Quem é quem? Né? Aí vai para a justiça demora 4, 5 anos, aí ficam os moradores naquela situação. A última atualização que tu tens conhecimento sobre esse assunto realmente foi para a justiça, até como essa moça me falou, ou ainda a prefeitura está em negociação com a empresa para tentar cobrando, né, fiscalizando? Tá. Já vou responder de bate pronto, assim. Foi resolvido junto nesse pacotaço no acordo aí, tá? Já está resolvido. Mas assim, ó, só para contextualizar. Estão falando do acordo da Água de Penha. Ele tá junto? Botamos junto. Que bom, não sabia? Pô, isso é uma notícia. Se eu soubesse, eu já tinha noticiado na segunda-feira à noite. Se a gente se não for para fazer um acordaço para acertar tudo, a gente nem faz acordo, né? Tem que ser um acordo mesmo
Sim, Alex, ó, o contrato de concessão de saneamento e de água foi realizado no ano de 2015, né? Então, assim, sem olhar para trás e querer atacar pedra em ninguém, nada disso. Mas é que a gente herdou. Eu entrei em 2017 na prefeitura. Então a gente já tinha esse contrato. Eu não sei como que foi feito bem esse contrato, não sei, né, não sei o que se passava na cabeça naquela época, mas algumas coisas não estavam previstas no contrato. Coisas que eram absurdas. Por exemplo, a meta do esgoto ser em 2036. Pois é, uma consciência ambiental um pouquinho maior já teria previsto isso, mas faltou. Faltou, tipo assim, ó, essa questão das estações de tratamento de esgoto é outra situação. Porque dá uma olhada, imagine você, vai investir na cidade. A nossa cidade tem que estar competitiva, né? A gente pode receber um empreendimento aqui que vai gerar emprego, gerar oportunidade, gerar o crescimento da cidade. Mas o empreendedor ele não está limitado à cidade de Penha. Ele pode colocar o empreendimento dele aqui, mas ele pode levar para Navegantes, ele pode levar para Balneário Pissarra. Então dá uma olhada. Se o município não tiver competitivo, a gente começa a perder investimento. Esse é um ponto importante que o gestor precisa olhar. E lá no nosso plano diretor, a gente exige para um empreendimento como um loteamento vários pontos. Então a pessoa tem que ter licenciamento ambiental, tem que ter, por exemplo, os arruamentos, área verde, área institucional, posteamento, energia elétrica, tem que ter a rede pluvial, pavimentação, tudo isso é exigido. Então há um investimento também da parte de quem está empreendendo para depois poder vender os lotes. Imagina que quando foi feita a concessão de 2015, não estava prevista essa questão das estações de tratamento de esgoto, porque na prática o problema não era difícil de entender. Qual que era o problema? O problema é que o loteador fez o loteamento, cumpriu a regra do jogo, colocou uma estação de tratamento de esgoto que em outras cidades não se pede, mas ele colocou, investiu, fez mais caro, colocou uma rede coletora em todo no seu empreendimento, em todas as ruas. Isso já foi um avanço, porque, por exemplo, a Companhia de Águas não precisa fazer esse investimento. Sim. Só que a manutenção dessas estações de tratamento de esgoto, a prefeitura, por consequência da concessão que entregou o serviço, ela não pode assumir. Seria a mesma coisa, Alex, que, por exemplo, eu contratar uma empresa para pavimentar uma rua e a empresa que tem que pavimentar a rua, que tem que, por exemplo, sei lá, fazer a drenagem, colocar o tubo, a prefeitura vai e coloca com o recurso próprio da prefeitura uma coisa que ela já está pagando para que a empresa faça. Eu não posso fazer nada em relação à concessão. Então, isso era uma coisa que a gente tinha impedimento legal, do ponto de vista jurídico, e ao mesmo tempo a companhia tinha um contrato que deixava ela confortável para dizer o seguinte: onde é que é o loteamento? É no bairro Nossa Senhora de Fátima. Tá, não, peraí. O bairro Nossa Senhora de Fátima eu só vou cuidar do esgoto lá em 2034. Porque o contrato que a prefeitura, em 2015, determinou a regra do jogo e as metas que eram naquela época o que se pretendia, colocou que o esgoto lá ia ser em 2034. Então, ela não queria assumir para não ter aquela despesa nesse momento. Sim. Então, ela tinha uma segurança jurídica no contrato, nós tínhamos um impedimento legal, e isso é porque não foi nada previsto no contrato de concessão da época. Mais um ponto errado do contrato, como, por exemplo, a questão das desapropriações, a questão dos licenciamentos ambientais e tudo mais, que tu já conhece. Então, com esse acordo do saneamento que nós conseguimos com sucesso realizar na data de segunda-feira, no fórum aqui da comarca de Pissarra, com o apoio do juiz Luiz Carlos Vailate, que foi fundamental a atuação dele durante o exercício dessa última audiência, principalmente, foi extremamente importante, e eu tiro o meu chapéu porque a gente deve muito às atitudes tomadas ali, os enfrentamentos necessários que foram feitos, sabe? Em favor da cidade, a doutora Ana também, do Ministério Público, e realmente assim a gente viu que houve um entendimento do que realmente tudo que estava acontecendo na cidade e tudo aquilo que a gente já vinha apontando desde 2017. E nós conseguimos atingir a nossa vitória, que é trazer o esgoto, que antes estava previsto para 2036, o tratamento, o saneamento básico de Penha, para o início então de 2023. E junto a gente já colocou essa situação, por exemplo, das desapropriações, dos licenciamentos ambientais, da assunção, né, da responsabilização da manutenção de todas as estações de tratamento de esgoto dos loteamentos, e acaba todo esse problema. Então,
Gelafite, Flor de Lótus e tudo mais. Esses loteamentos que tu falou agora, o Gelafite e o Flor de Lótus, eles têm, né? Eles têm uma central lá, o que eu nunca fui lá exatamente. Eles têm uma estação de tratamento de esgoto, talvez, até pode ser, que não seja a estação que a companhia gostaria que fosse, por exemplo, eu não sei também, não posso dizer que sim, mas é a estação que foi aprovada pela FAT, pelo IMA, né? O Instituto do Meio Ambiente do Estado na época. De certa forma já adianta muito, né? Que atende os critérios ambientais da legislação federal. Já vai impedir com que a Águas de Penha entre nesses loteamentos e saia rasgando tudo, porque já está ligado. Não, a rede coletora é pronta. Se tiver que ter alguma intervenção da companhia, se resume à infraestrutura da estação em si. Sim. Mas a rede coletora, por exemplo, não vai precisar. Está ali. Era só a companhia ter aceito antes. Sim, sim. E agora vai ter que aceitar, porque está no acordo. Então, os moradores do loteamento Santa Regina, eu acho que nem eles sabem disso ainda. Não sabem porque, né? A gente até, o pessoal de comunicação da prefeitura, junto com o pessoal de comunicação da companhia, estão alinhando para fazer uma matéria e tal. E talvez eu acho que vale a pena até uma audiência pública para esclarecer isso para a sociedade, sim, levar a público, uma coletiva de imprensa. Sim, porque tem muita gente chateada ainda, como essa moça mesmo de ontem. A gente chateada com um assunto que tipo, já não precisava mais estar, mas ainda está, porque não está sabendo, está faltando essa, né? Mas era na segunda-feira à noite, assim que tu estavas lá na tribuna ainda, eu já noticiei daqui as duas grandes notícias, né, que tu deu aquele dia, que eu já quero aproveitar e repetir aqui novamente, que é a questão do acordo com a Águas de Penha, quer dizer, o acordo que a Prefeitura, Águas de Penha, a Justiça, o Ministério Público, a Ares também, em comum acordo ali fizeram então essa... Deixa eu até falar, a Ares foi fundamental também. A agência reguladora, a participação do presidente Adi, quero assim registrar isso publicamente, também foi muito importante. Eles é que propuseram ali a proposta do acordo também, então tudo correu da melhor maneira possível e dentro de uma coisa que a gente sempre, quantas vezes, né, Alex, até contigo aqui a gente já em outras oportunidades falando sobre essa questão da água, sempre lutando para a antecipação da meta do esgoto. Não era admissível, era impensável, insano imaginar que a gente ia continuar com um contrato que só previa o tratamento de esgoto em 36. Sim, não tem condição. É impensável. Né? Aí o marco regulatório nacional acho que pesou muito também. Que a nova política do ano passado, que aí tem que até 33 tem que se virar e tal. Então tudo isso foi importante. Vai ter um reajuste também, né? A companhia teve que antecipar em mais de 10 anos os investimentos. Só para esse ano agora está previsto, eu tenho que checar essas informações ainda, porque está tudo muito preliminar, mas eles vão investir, parece que 10 bilhões, áreas que vão desapropriar e tal, mas o investimento pro tratamento de esgoto ultrapassa a casa de 111 milhões. Ela me mandou ontem à noite ainda. E por consequência de todo esse acordo, no acordo a gente aceitou um reajuste de R$4,20, se eu não me engano, um pouquinho mais de R$4 por tarifa, para antecipar todo esse investimento que a companhia vai estar fazendo agora, a questão das estações de tratamento de esgoto também dos loteamentos, a questão das desapropriações, licenciamento ambiental e tudo que, em tese, já deveria, por obrigação, ser da própria companhia e foi o que o juiz entendeu também. Depois que o tratamento, a coleta estiver em pleno funcionamento, aí também vai ter um reajuste novo, né? Está previsto em contrato isso, né? Não é um reajuste novo, aí depois que tiver o tratamento, há uma tarifa sobre... Exato, não é reajuste, é tarifa. Uma tarifa que vai ser cobrada, porque hoje a companhia cobra só a tarifa de água. Depois que ligar os esgotos todos, aí vai ter que ter uma tarifa do saneamento, né? Do tratamento de esgoto, que daí Mas vai ser o dobro, né? Se eu não me engano, tá no contrato. Eu não sei se chega o dobro, é um percentual. Porque é quase o mesmo valor da água. Para residências em Balneário Pissarras, principalmente que teve aquela estação de tratamento da Casan lá, foi de 20 para 200 ali em Pissarras. O pessoal, no primeiro momento, todo mundo comemorava, né? Mas no segundo, mas quem tem imóvel, se você tem algum imóvel ali, não tem. Ali foi de R$28 para 200, nada. Já teve que gastar R$2.000 para fazer aquele cavalete, aquela situação toda. Então, acho que a gente, nesse ponto, apesar da demora, estamos sendo no lucro, porque vamos estar pagando... Foi uma luta que valeu a pena. Sim. Foi uma luta que valeu a pena. Eu estou muito feliz com esse... Eu vou dizer para ti assim, eu falei na Câmara, tenho pensado muito sobre isso, porque era uma coisa que tirava meu sono, sinceramente. Eu sei o quanto o saneamento é emblemático e importante, sobretudo para a nossa cidade, que não é sem demérito a nenhuma outra, mas a cidade de Penha tem uma vocação turística,
tem as praias, tem a orla, 31 quilômetros, então a gente precisa disso mais do que tudo. Eu falo isso sempre, o pessoal até, né, puxa saco. Não é, cara, assim, aqui entre nós, todo mundo assistindo, pô. Mas tipo assim, aqui entre nós, eu acho, particularmente, que Penha é muito, com todo respeito, é muito mais bonito que Bombinhas, que é linda, muito mais bonita do que, enfim, ali aquela região do governador Celso Ramos, que também é muito bonita. Principalmente porque a gente tem aqui talvez eu tenha me expressado mal, muito mais bonita. Mas assim, tem a BR-101 passando aqui, é um combo. Tem um acesso melhor, tem um parque, está geograficamente melhor localizado. Exato, enquanto Bombinhas... Tá antes do gargalo da 101, sim, né, de Balneário ali e tal. Então o pessoal que vem do norte, eu acho que isso também tem um pouco a ver com o desenvolvimento exponencial que está acontecendo aqui, sim, Penha, Pissarra, Barra Velha, sim. Navegantes, né? Quando eu vim para Penha, inclusive, eu comprei a minha casa aqui por isso, porque eu queria algo aqui, que num estirão estava em Blumenau, outro estava em Joinville de volta, outro estava em Floripa, Balneário aqui, para lá da ponte eu não queria mais, era por aqui, então eu acabei, por essa razão, também escolhendo aqui. Enfim, voltando às obras aqui, hoje a gente está vendo isso aqui, para quem era criança, adolescente, que nem eu, vinha para Penha, tinha uma parentada aqui. Cara, assim, era surreal, parecia pré-histórico, né? 30 anos atrás também eu estou falando, realmente, né? Tudo era calçamento, era diferente. Aí depois teve o asfalto aí na Eugênio Krause, na Joaquim Tavares. Foi o Coelho, foi na época do Coelho, né? Foi. Enfim, como alguém falou lá na Câmara esses dias, cada um foi plantando um degrauzinho e hoje chegou num momento que o calçamento já não serve mais, que a pedra-sabão dá muito acidente, mas é a mentalidade da época. Né? Para a época parecia que aquela pedra-sabão ali, show de bola. Mas é muito perigoso, muito arriscado. Então hoje nada melhor. Eu acho que era a relação custo-benefício na época, porque hoje se tornou caro, tu quase não encontra mais essas pedras. Acho que a própria facilidade do asfalto, né? Hoje e tecnologia na produção. Muitas usinas também, a competitividade acaba trazendo o preço para baixo. Sim. Eu tive momentos na minha gestão que era mais barato, por exemplo, fazer rua de concreto. Hoje já é mais barato fazer uma rua com asfalto do que concreto. Sim. A gente vê. O cimento aumentou muito, então é tudo muito variável, né? Mas o boom de obras que a gente tem do Finisa, do programa Finisa, né? Da Caixa Econômica aí que nos deu esse alavanque financeiro, que a gente conseguiu crédito para conseguir essa capacidade de endividamento e os recursos necessários para essas obras. São obras importantes e fundamentais. Mas as obras que a gente tem agora programado do Plano 1000, do Governo do Estado de Santa Catarina, né? E mais os recursos PIX que nós recebemos aí do Governo do Estado também, né? Dessa aproximação que a gente teve aí com o governador Moisés e tal. Então hoje a gente está fazendo obras que muitas pessoas apostavam tudo que nunca iriam acontecer. Muita gente contra o Moisés, aí tu pergunta, mas por quê? Nem sei, mas é porque, não sabe, porque caiu naquela falácia, aquele senso comum de que Moisés em algum momento traiu o Bolsonaro e não sei o que, aí tu pergunta, mas o que tu tá falando? Aí a pessoa, eu não sei, tá aí, não gosto mais dele, mas tipo, não sabe explicar o porquê, porque cai naquele senso comum de que houve algum momento que aconteceu alguma rusga, alguma intriga entre os dois. O pessoal fala muito, mas ele traiu o Bolsonaro. E o Moisés fala bem do Bolsonaro, ele não é um cara assim, ele não tem... Nunca se viu. Ele inclusive até... Ele faz as obras com o dinheiro do Estado de Santa Catarina, ele está colocando no município, ele também coloca em obras do governo federal. Sim. Tipo a 470 e tal. Então acho que até eu acho que outro governador no lugar dele dificilmente faria isso. Sim. Deixava, essa é a obra federal, deixa o presidente fazer, né? O pessoal fala muito dos 33 milhões também, que ele já cansou de explicar, tem até inclusive um site do próprio governo que tem detalhe por detalhe, mas às vezes tu pode abrir o site na cara da pessoa e mostrar, mas aqui ó, tá tudo detalhado aqui, aí o cara... Não, tem gente que não quer ver, né? Não quer ver, exatamente. É o pior cego aquele que não quer ver. Exatamente. Então, mas a questão dos 33 milhões ali, eu mesmo eu perguntei para ele, né, depois que a gente se aproximou, a gente acabou até se tornando, eu me tornei amigo do governador, a gente conversa semanalmente, quase que diariamente a gente troca ideia e a gente se vê uma vez por semana, pelo menos. E a gente está bem enganjado aí nesse projeto, né? Sobretudo do ponto de vista de eu ser do MDB, e ele está namorando o MDB, está querendo trazer, então tem uma ala do MDB que quer o governador Moisés, tem uma ala que não quer. Então tá assim, essa disputa aí do MDB para ver o que vai acontecer. Mas ele já foi pro Republicano, já? Não, ele tá no Republicanos, claro, mas ele quer trazer o MDB de vice.
Mas já está acertado também, não? Não, também ainda não tá. Era para estar, mas mas não tá porque, enfim, são conflitos aí internos do MDB, tem gente que quer, gente que não quer. Eu defendo a linha de estar junto porque eu vejo assim, o governo Moisés hoje é revestido pelo nosso partido, o MDB, é o secretário da Fazenda MDB, o secretário da Educação, que é a principal pasta, também foi MDB, que é o Vampiro, o secretário da Defesa Civil MDB, do Esporte MDB, segundo escalão, terceiro escalão, quer dizer, é o governo que faz parte. O Moisés é um governo que integra o partido MDB, entre outros líderes que nós temos ali também governando junto com ele. Eu vejo a cara do MDB no governo Moisés e eu não acho justo agora, 45 do segundo tempo, alguém que está até agora junto, daqui a pouco dizer, não, agora eu tenho um projeto melhor, quer dizer, está ali... Estavam até agora de mãos dadas, agora chegou na hora certa... Então é por uma questão assim de princípios mesmo, né? Eu até falei isso na reunião do diretório estadual, mas o governo Moisés, assim, voltando, né, para a ideia, para as perspectivas que a gente tinha, eu como idealista do estado de Santa Catarina, sempre acreditando na nossa economia pujante, na multicapilaridade econômica do estado, de todas as horas, né, agronegócio, a construção naval, a indústria do GT náutico, a indústria da pesca industrial, a indústria têxtil, né, dessa nossa região do Vale aqui, de mecânica pesada da região de Joinville, né, do norte catarinense, enfim, o estado de Santa Catarina ele é sempre o último a entrar numa crise, sempre o primeiro a sair, sempre tem bons números e tal. E eu vi assim no governo Moisés a capacidade de alguém que fez uma gestão enxuta, enxugou a máquina administrativa, reduziu contratos, fez sobrar recursos próprios do estado e está aplicando hoje nos municípios, nas obras do governo federal. Então eu acho que ele merece uma segunda chance porque enfrentou uma pandemia que, diga-se de passagem, a menor taxa de letalidade da crise da Covid-19 é do estado de Santa Catarina. Sim, Santa Catarina saiu muito bem na isso pandemia. Isso a gente deve muito a essa pegada do Moisés, desse enfrentamento que ele fez e tal. E, além disso, essa questão dos respiradores, ele era um cara que não era político. Eu falo pra ele assim, Moisés, o teu problema é que tu não divulga as tuas coisas, cara. As pessoas não sabem, entendeu? Então, essa questão dos 33 bilhões, até todo mundo entender que tudo que um governador podia fazer, quando descobriu o que aconteceu, ele fez, que foi abrir processo administrativo. Foi o próprio governo que abriu esses processos. Chamar os órgãos de controle externo. Ele chamou o Tribunal de Contas, a polícia... Tem tudo, tem o passo a passo, sim, fez os encaminhamentos necessários e por não ter uma habilidade política dentro da Assembleia Legislativa, aconteceu o que aconteceu com ele, que foi impeachmentado 2 vezes, mas que depois ele conseguiu reverter na justiça porque ele estava inocente. Sim. Então, sim, o Moisés, ele pagou por um crime que ele não cometeu. Né? Ele foi impeachmentado, imagina, ele assumiu em 2018, ganhou a eleição em 2018, assumiu em 1º de janeiro de 2019, depois de 2020 e 2021. Vamos lá, ele está 3 anos e meio no governo. Nesses 3 anos e meio ele teve que lidar com 2 impeachment e uma pandemia de 2 anos. Sim. E ainda assim conseguiu colocar a casa em ordem e fazer o que está fazendo. Sim. O Santa Catarina. Então, teve uma dessas 2 vezes que ele ficou afastado 6 meses, né, se eu não me engano, 5 meses. Eu não sei bem assim. Foi por aí, chegou a ficar longe. No período. Então acho que ele é assim, muito perspicaz. Então tu, enquanto prefeito de um município catarinense, tu acha que tu avalia ele como um bom governo? Eu falo assim eu falo para ti de rosto limpo e de peito aberto e em qualquer lugar, não só aqui para o PEN Online, mas em qualquer lugar. Não existe nenhum, mas assim, de todos os governos da história do estado de Santa Catarina, nenhum governador jamais foi tão municipalista como o governo Moisés está sendo. O que é ser municipalista? É um governo que se preocupa com as causas da cidade, do município, dos municípios, não só da região, mas de todo o estado. Ele está ali na ponta da corda. É o dinheiro do governo do estado sendo aplicado na cidade, fazendo a diferença dos cidadãos catarinenses. Sim, porque pegou o Colombo 2 anos, né? Peguei o Colombo 2 anos. Peguei o Colombo, mas eu já estou no meio público, fui vereador, então a gente acompanha. Meu pai também foi vereador e a gente sabe. Uma coisa é um programa de governo quando o governador, por exemplo, vem fazer, sei lá, uma obra do estado, como um colégio estadual, ou uma rodovia estadual. É uma obrigação de fazer. Outra coisa é pegar o dinheiro que é do estado, fazer um convênio, dar na mão do prefeito e dizer, pega, tá aqui, vê o que tu queres fazer e faz. Para fazer obra do município. Sim. Como, por exemplo, eu estou construindo uma escola de 5 milhões,
uma escola municipal com dinheiro do governo do estado. Foi isso? Foi a ponte? Foi o Quilombo aqui? O Parque Linear do Quilombo. Parque Linear do Quilombo. Vai passar carro ou não? O projeto não prevê. Não prevê? O projeto não prevê. Está definido, não vai passar carro? Veja bem. Quando nós fizemos o projeto do Parque Linear, na época, nós fizemos uma enquete no meu Instagram. Eu lembro, isso foi em 2017. Eu devia ter. Era o Facebook ainda. Eu não sei se era Facebook. Nós ainda via no Facebook. Então pode ser. E naquela época eu devia ter. Hoje eu tenho no Facebook acho que 15 mil seguidores ali. Deu 70%, eu me lembro, que não queria passar. Mas naquela época eu devia ter talvez uns 10 mil ou menos ainda, não sei quantas pessoas que me seguiam. Não dá pra mais hoje, né? E tipo assim, da enquete não é todo mundo que participou. Eu não sei quantos votos eu tive, mas eu sei que da votação 70% eu não tive. Sim. Então veja bem, eu fiquei convencido de que não precisava, porque os próprios engenheiros da ANFRE, o Jean, o Rubens, que é o responsável hoje pelo projeto, eles olha, o que tem de melhor no mundo hoje que a gente vê é promover o encontro das pessoas, esquece carro. Faz uma coisa pensando para frente. Sim. Então eles projetaram assim. Mas existe a possibilidade de passar carro, claro, porque tem uma ciclovia de 3 metros, até porque se precisar passar uma ambulância, se precisar passar, por exemplo, um carro do bombeiro, para atender uma emergência e tal, pode passar. Tem a projeção para passar. Mas não está previsto a utilização no dia a dia como uma faixa de rolagem. Só que, veja bem, eu tenho uma ciclovia de 3 metros, e vou permanecer com ela, um canteiro de 1,5 metro e mais um calçadão de 3,5 metros. Então, existe sim, e muita gente está pedindo, inclusive a Câmara de Vereadores, os vereadores, muitos já falaram comigo, acho que até fui provocado já por expediente, eu sei que já comentaram isso, não recebi ainda, mas eu sei que teve vereadores que já provocaram isso, eu devo estar recebendo na manifestação da Câmara, muitos já pedindo para que a gente permita que a faixa de rolagem seja utilizada ali para passagem de carro. É um pouquinho distante, mas a gente usar Balneário Camboriú como exemplo, o que seria de Balneário Camboriú sem a avenida na beira-mar, e o que seria do Trapiche, da Praia Alegre, eu Balneário Pissarras, falo por mim, não sou um exímio caminhante, né? Um caminhador, não sou atleta. Não tenho tempo também para dar uma voltinha a pé lá. Se eu não fizesse a extensão da Elizabeth Conde-Reis, tu jamais dava uma passadinha naquele cantinho da praia ali. Porque, tipo, como é que tu vai sair da Elizabeth Conde-Reis, vai subir lá no asfalto, vai lá na Praia Grande, não tem uma conexão ali. Então, de carro, ou de moto, tu entra no Trapiche, aí sobe lá o asfalto, pega São João, vai, desce lá na Praia Grande, aí depois, eu quero ir lá na Praia Alegre. De carro, tu visita todas essas praias que tem beira-mar. Inclusive, Balneário Pissarras, tu visita tudo em 1 hora se tu for de carro. E olhando nesse prisma, né, Balneário Pissarras desenvolveu mais, né? Sim, justamente. Mas assim, Alex, o que eu tenho dito, o que eu falei para os vereadores e que eu tenho dito para as pessoas eu acho que isso aí vai depender muito da ocupação também. Por exemplo, se eu abriu lá, vai abrir com ciclovia, um exemplo. Se não houver a utilização, a ocupação das pessoas, né, às vezes um calçadão de 3,5, 3 metros de ciclovia, de repente não tem essa utilização. Aí não há por que não deixar passar carro. Sim. Agora, se houver ocupação, se todos realmente estiverem lá utilizando e tal, e se é um indutor da promoção realmente do encontro das pessoas, da qualidade de vida, do bem-estar, aí eu acho que vale a pena deixar. Mas, independente dessas opiniões nossas, eu pretendo deixar a obra pronta e ouvir de novo a comunidade. Porque eu quero dizer para ti assim, muitas, mas assim, não são poucas não, muitas pessoas me abordam pedindo para que deixe passar carro. E já tem outras que pedem para não deixar, então tá meio dividido. De repente até o PEN Online já, por ocasião dessa entrevista aqui, podia fazer uma enquete. De repente o PEN Online, né, hoje que tem uma imersão bastante significativa na Penha, poderia fazer uma enquete e ajudar a decidir o futuro. Mas né, tu vai deixar pronto. Vai ficar pronto, é uma pista de rolagem de 3 metros. Sem carro, por enquanto. É uma pista de 3 metros. Só para ter uma ideia, a gente estava falando agora há pouco da Avenida Nilo Anastácio Vieira, do meu primeiro governo, que foi uma das mais importantes, o asfalto. A Nilo Anastácio Vieira tem uma rolagem de 2,50, tem uma ciclovia, uma rolagem de 2,50 sentido centro e uma rolagem de 2,50 sentido Santa Lídia. Certo. Ali eu vou ter uma pista de 3 metros. É uma baita ciclovia, mas pode ser uma pista de rolagem. Pode. E aí a ciclovia teria que ir para o calçadão, a gente tem 3,5 metros de calçadão, e ficaria compartilhado com a ciclovia. Claro.
Mas é uma coisa que daí a gente tem que construir junto. Então eu vou deixar pronto, se for para liberar, porque só vai depender, eu só não vou fazer a pintura. Que daí é a pintura que vai determinar. Se a ciclovia for no 3 metros, pinta de vermelho, senão pinta no calçadão. Porque aquela extensão da avenida, a beira-mar de Balneário Pissarras, que foi feita depois, a extensão mesmo, sentido norte, né? Ela tem, eu acho que a cada 50 metros tem uma lombada. Eu nem passo por lá, porque é um saco, uma lombada. Mas aqui também, eu já vi gente falando isso, mas os carros vão passar ali em alta velocidade. Dá para pôr redutor, dá para... Quer dizer, se quiser... uma pista de 3 metros já não dá para ir em alta velocidade, porque ela acaba se tornando estreita. Não, mas só para evitar, né? Às vezes o cara vai ali, toma um goró e sai lá meio louco, já quer atropelar todo mundo. Mas aí tem que botar redutor, tudo, se for o caso de botar, né? Enfim, eu né, particularmente aqui, eu acho que ia fomentar bastante a... Agora a gente vai ter que ir por um assunto meio espinhoso aqui, aqueles que é... Indo porque tu tocou nesse assunto da ciclofaixa. O pessoal tá chateadíssimo com essas ciclofaixas aí da Rua Tiradentes, da Duque de Caxias, a rua ali do antiga Rua São Paulo, a Estrada Geral da Santa Lídia, João Felipe Anacleto ainda, né? Muita gente chateada. O pessoal da Rua Tiradentes agora, a Rua Curitiba vai ser feita a ponte, provavelmente uma vai, a outra vem. Exatamente. Entre aspas, o problema deles está resolvido. Mas e os demais? E o resto? Salta... assim, ó. Secretaria de Saúde, desculpa, o pessoal da Secretaria de Saúde. De sexta-feira para cá vieram 3 pessoas me reclamar. Quer dizer, não vem todo mundo reclamar para mim. Tu imagina o que não tem gente... Sei não, muita gente me questionando também. Eu recebi o vídeo do João, né? O João é querido, gosto demais do João. Ele tem aquele jeitão dele, assim, de... João Carlos de Penha. Figura. Bicho é uma figura. E ele é um cara... a essência dele é aquilo ali, ele é o que ele é. Né? Então, sim. É uma figura. Ele realmente expõe, cobra, tal... Mas ele, assim, ele tá fazendo... Eu não tiro a razão dele, falei isso já para os vereadores, porque a filha dele tá ali, né? Estabelecida na Rua Tiradentes. E com o investimento da Rua Curitiba, a gente vai conseguir proporcionar um binário ali. Mas enquanto não tem, realmente acabou o fluxo de estacionamento ali. Acabou, é fluxo de carro só. Então eu entendo, porque o comércio precisa, mas assim, ó, a gente também tem que entender que a responsabilidade do estacionamento é do comerciante e não do poder público. A gente não pode, tipo assim, atribuir só ao poder público a responsabilidade toda de ter o estacionamento. Não pode depender exclusivamente de vagas públicas. A gente tem que ter a tua área de estacionamento. Mas assim, a Rua Tiradentes, como tu falou, com a Rua Curitiba a gente vai conseguir resolver. Eu tenho aqui na Terceira Avenida, que a gente já começou a fazer aqui as galerias da Terceira Avenida. Essas galerias, ela está prevista nesse projeto também, de mais de 5 milhões de reais aí do governador Moisés. E já existiam algumas galerias ali antigas, não sei se tu lembra, Alex? Na Terceira Avenida mesmo. Naquele trecho da Terceira Avenida. A gente chegou a fazer 2 acessos, uma ala para acesso e uma ala para saída no primeiro governo. Foi feito, mas alguém foi depois de um problema com o parque ali? É porque a gente queria já abrir aquela área que era do parque e tal. Lembro. Porque eu não tinha recurso para fechar tudo de galeria. Então precisava usar aquele pedaço do parque, né? Então agora a gente vai fechar tudo de galeria, vai ser melhor, a gente pretende utilizar ali para ciclovia e tal. Mas essas galerias que já estão lá, são galerias que ela não está dimensionada com a mesma proporção do que está no projeto. Então ela não pode ficar lá. A gente tem que tirar. E essas galerias que a gente está tirando, a gente vai reutilizar. Uma parte delas vai ser utilizada lá na Curitiba. Já foram para lá, né? Eu não sei se já estão lá. Já estão desde ontem. Então, tá mais antenado do que eu. Hoje eu estava correndo as obras aí, até postei no meu Instagram, várias obras que eu estou acompanhando, mas eu não consigo. Não dá? Eu começo num dia, eu levo quase 3 dias para rodar todas as obras. Então. E a outra parte a gente vai levar ali para a Rua Nereu de Assis, que a gente vai fazer um entroncamento maior na conexão da Nereu de Assis com a rodovia Transbeto, que ali a gente também vai fazer uma rotatória de acesso, uma rotatória principal de acesso para a comunidade ali do Mariscal. Então isso a gente vai conseguir resolver o problema na Tiradentes. Agora, assim, ó, vamos lá. A Estrada Geral da Santa Lídia, pegando do viaduto da Santa Lídia em direção ao centro. Estrada Geral da Santa Lídia. A Filipe João Anacleto, João Ludgero dos Santos, Domingos Manuel Correia, Duque de Caxias. O que acontecia ali antes, Alex, assim, ó, eu vou dar para ti assim uma percepção mais de um ponto de vista de um ser humano do que talvez de uma análise técnica, tá? Mas assim, a gente tem que pensar em tudo, né?
ser prefeito é se preocupar com vidas também. Antes a gente tinha uma avenida que era com pavimentação sobre lajota. Então tu não tinha uma demarcação, não existia uma pintura na pista. Era só de meio fio a meio fio, se acabava até se tornando mais largo. E não havia uma obrigação, por exemplo, das pessoas seguir numa linha contínua, né? Então o pessoal estacionava aqui, a bicicleta andava ali e tal. Agora, a partir do momento que tu coloca uma linha no meio, porque quando a gente pintou, quando a gente fez o asfalto, ficou um asfaltão, tudo preto, um tapete preto. Sim. Também ainda não tinha sinalização. Então também ainda estava tranquilo, as pessoas iam circulando e se moldando. Às vezes tu encontrava o carro estacionado e tal. A partir do momento que tu coloca uma linha amarela no meio para dividir a pista, tu tens um fluxo de, às vezes até de carreta passando ali, e uma estrada super estreita, e tu tens as pessoas transitando por ali, os pedestres, né? Idosos, senhoras, crianças, mãe com carrinho de bebê, às vezes um cadeirante, entendeu? As criancinhas indo para a escola de bicicleta. Quer dizer, eu não consigo imaginar aquela pista sem nenhuma faixa de segurança para que essas pessoas tenham pelo menos um lugar para poder ir e vir. Sim. Então acho que isso que pesou muito para que eu pudesse estar fazendo, porque se não faz isso a gente acaba inviabilizando completamente a utilização daquele trecho para essas pessoas que vão se expor ao risco, né? Sim. Então foi isso que nos induziu a fazer a ciclofaixa. Acho que é uma questão de conscientização de todas as pessoas, e também de adaptação. As pessoas vão acabar se adaptando, né? E aí não dá para pensar, é uma via centenária, né, Alex? Ali é a antiga BR-101, então sim. é uma via estreita. Porque tu olha todos os pontos positivos. Tem o asfalto, novinho, maravilha, sensacional. Tem a ciclofaixa, sensacional também. Quanto mais ciclofaixa, melhor, porque vai incentivar as pessoas a irem de bicicleta, menos carro, a questão ecológica. Enfim, não tem um motivo contrário. O grande problema foi esse, que tirou o estacionamento. Mas assim, não é que a gente tirou o estacionamento. O pessoal fala, mas agora não pode mais estacionar, mas já não podia. Só o que não podia era, de repente, o departamento de trânsito multar. Não podia a polícia multar, né? Mas a partir do momento que tu coloca a ciclovia, passa lá com o teu carro para te ver, tens a faixa no meio. Qualquer pessoa que estacionar em cima da ciclovia já não pode estacionar, mesmo assim tinha carro estacionado. Não, isso aí eu publico uma duas vezes por mês, eu faço uma publicação sobre isso. Então, o pessoal passa batendo foto nas avenidas. Eu só fiz assim para mostrar o óbvio, né? A gente já colocou para deixar claro, porque já é uma ciclofaixa. Então tem uma tinta amarela para mostrar que não pode. E do outro lado também não tem espaço. Tu estacionou ali, imagina como acontecia às vezes, o cara parava com a carreta lá, às vezes até abandonava a parte da carreta, saía com o cavalinho, deixava a carreta lá, ficava aquilo parado. O diferencial todo dessa vez foi a faixa amarela no centro da pista. Não tem mais. Isso. Se tu fizer isso, não existe possibilidade nenhuma de qualquer veículo, se estiver estacionado, continuar o seu trajeto sem invadir a pista no sentido contrário. Então, pelo Código de Trânsito, eu não posso permitir estacionamento ali. Sim. Então a gente só colocou a faixa amarela para realmente educar as pessoas. As pessoas têm que entender que aquilo ali agora é um fluxo de ir e vir, e a gente precisa ter cuidado, responsabilidade. O trânsito é uma coisa séria. O grande problema são as adaptação que não tem esse pátio para mais de um carro, ou até mesmo edificação antiga. Porque hoje tu não pode, não estou bem por dentro dos detalhes, mas hoje tu não pode mais construir um prédio comercial que seja sem que ele tenha uma área reservada na frente para o próprio prédio, né, o estacionamento. Agora, as edificações antigas, como o próprio prédio do Zidas, lá, que é o restaurante lá o lanchonete, né, da filha do seu João, não tem, é antigo, né? Aí mas, esse assim, pessoal é que pena. Né? Mas assim, acho que assim, primeiro, acredito que haverá adaptações em todos os imóveis, tudo é passível, né, de intervenção, do ponto de vista de engenharia mesmo, eles fazem cada coisa que... E é uma questão de segurança, de cuidar das vidas. Então eu sinceramente, sei que magoei muita gente por isso, às vezes algumas pessoas se sentem ofendidas, chateadas com isso e tal, mas eu estou no meu sentimento de dever, fazendo o que o meu instinto manda fazer. Tu colocou acima de tudo a questão da segurança. Eu jamais me perdoaria se eu não fizesse a ciclovia e, por exemplo, acontecesse uma tragédia ali com alguma criança ou com qualquer pessoa passando por ali. Não que isso nunca vai acontecer na Penha, né? Mas Isso acontece com essa ciclofaixa que já tem aqui. Então... Falando nisso, essa ciclofaixa que tem aqui vai aqui no Gravatá, em frente do Beto Carreiro,
Elas têm alguma previsão de dar uma melhorada ali, dar uma acendida? Também vem bastante reclamação sobre isso. Tem. A gente vai fazer. A gente deve dar início já nos próximos dias, só está dependendo da equipe de drenagem, dar encaminhamento Tá meio na que parte junto do. É, com na essas parte. obras de Veneza. A gente vai fazer o calçadão. Eu até tive visitando aquela região do Celinho, ali onde tem o posto de Brapa, ali Não, eu do nem falecido falo Maneca. aqui, eu nem falo aqui. Ali vai fazer tudo novo, né? Ali a Eu gente vai falo fazer o pra calçadão. lá, sentido Gravatá, sabe? O nosso projeto é, dali daquela região do Celinho, uma frente de trabalho em direção à Rua Itajaí até a praia, dos dois lados, calçadão, porque é aquela região de pousada, e daquela região também em direção ao Gravatá até a igreja lá. Que a gente vai ter calçadão dos dois lados, como a gente já tem de Navegantes na divisa, lá na ponte, até a igreja, Está né? previsto dentro dessas obras Nessas do ações Feniza. agora do Finisa. Com esses investimentos do calçadão, a manutenção da pista e a pintura dela. Sim. Aí a gente vai ter ciclovia. Olha, eu até gostaria, Alex, tu que faz um jornalismo aí de investigação também, que consulta sempre, né, para as outras cidades e tal. De repente, se a gente tivesse um banco de dados de informação para saber extensão de ciclovia de outros municípios, não só da região, mas Brasil afora, né? Quem que é a cidade que mais tem ciclovia? Com essas ciclovias todas aí, acho que vai passar a ser uma das mais, né? O Paulo Lemos, que trabalha conosco, né? Motorista, que é um queridão, deve estar nos acompanhando aí também, que ama ciclismo, ama pedalar. Falou isso para mim. Ele falou: Aquiles, eu tenho certeza absoluta que pelo menos aqui na região é a cidade com a extensão de ciclovia maior que existe por aqui. Então, isso também acaba sendo mais uma ação importante, voltada para chamar a atenção das pessoas, né? Para atrair visitantes aqui do município também. Sim. Aquiles, eu acho que para a gente ir caminhando para o fim aqui, a gente já está 46 minutos, eu não sei para ti, mas para mim passou. Passou voando. Eu queria te perguntar assim, mais duas situaçõezinhas relativamente espinhosas, né? A gente teve no último, não nesse agora, no final de semana anterior, teve uma situação na Santa Lídia, que algumas ruas que estavam concretadas foram recapeadas ou asfaltadas, receberam uma camadinha de asfalto. Muita gente ficou pé da vida, por quê? Não com inveja do fulano que já tinha, não é isso. É que tipo assim, será que vai sobrar para minha também? Porque assim, tem as ruas que estão essas ruas que está passando aqui atrás de vez em quando. Quer dizer, não estão todas ali. Ali estão, acho que já estão assim, em andamento, acho que estão prontas. Né? Assim, Alex, o que eu posso dizer para ti, assim, para toda a nossa audiência? A gente tem muito recurso para gastar, a gente tem um tempo também para gastar. E tipo assim, a gente tem um gargalo muito grande, que são as obras de drenagem. Nem todas as ruas, às vezes assim, mas a minha rua foi a mais votada. Mas a mais votada às vezes não era que... Eu vou dar um exemplo assim, que vai servir para todo mundo. Na comunidade do Mariscal, a rua mais votada era Umbelino Lessa. Mas era a única que não tinha o sistema de drenagem que atendesse a demanda lá. Então a gente precisou começar o projeto, fazer a drenagem, executar a drenagem. E isso é importante dizer, até pelo começo da nossa entrevista a gente falou de algumas pessoas que ficaram chateadas, né? Umbelino Lessa, Emílio de Souza, Paulo Simone Lege. A empresa que executa a drenagem é uma empresa. Então ela vai lá, a prefeitura faz o projeto, deixa o projeto pronto. Se já tem um projeto é melhor ainda, porque isso adianta, agiliza. E se não é mais um gargalo que nós temos, a elaboração, a confecção do projeto, a topografia, dimensionamento do sistema que vai dar vazão para as águas. Então a gente, depois que está pronto, emite a EF, a empresa vai lá e executa a drenagem. Então na drenagem é feito as bocas de lobo, caixa de passagem, caixa de visita e deixa pronto. Depois que a empresa deixa pronto, acabou aquela obra. A obra de drenagem é uma coisa. Aí vem a outra empresa. Acabou. Aí depois a gente vai falar da obra de pavimentação, que daí é uma outra empresa. Então, por exemplo, a Umbelino Lessa e a Emílio de Souza são duas ruas que já tem a F da pavimentação asfáltica já há bastante tempo até. Só que às vezes a empresa também não consegue dar aquela celeridade nas obras. A gente tem duas empresas atuando no município. Uma é mais rápida, outra tem mais qualidade. E tipo assim, as duas são boas, não é ruim. A gente tem vantagem nas duas, né? Mas nem tudo é igual. Então, e as licitações, elas são divididas por região. Então, a gente não consegue escolher qual é a empresa que vai. Então, a Emílio de Souza e a Umbelino Lessa realmente eram ruas que mereceriam ter sido pavimentadas antes
com justiça na questão da votação, que participa a Penha, mas são ruas que primeiro teve que passar por todas essas fases iniciais, desde o início da elaboração. Foi nesse intervalo que acabou dando esse problema, né? Deu um intervalo muito grande, né? E aí o que a gente fez? O que a gente cuidou de fazer para não perder o time, até porque a gente precisa dar vazão em tudo, todas as ações, todas as obras, é muita coisa para ser feita e inclusive, posso te dizer, tem muita gente lá fora que às vezes até torce para que não dê tudo certo, né? Que acha assim, não vai conseguir gastar, não vai conseguir fazer, isso não vai dar certo e tal. Então é um desafio para nós também, da parte burocrática, porque o poder público é tudo muito moroso, muito lento, né? Sim. Então assim, há um esforço muito grande para fazer tudo funcionar. E aí o que acontece? Tem ruas. Por que tem rua que na votação não ficou tão bem classificada como a minha e que já está asfaltada e a minha não está? É por isso. Porque é rua que já tinha projeto, que já tinha drenagem, que já tinha boca de lobo, que faltava só a pavimentação asfáltica. Então foi mais rápido fazer. Sim. Então é no andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando, né? É o que a gente costuma dizer. Mas a gente vai fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir cumprir todas as ruas que a gente se comprometeu a fazer, ali no Participa Penha. E não sei, até Alex, vou te dizer, não sei se a gente consegue, depois que acabar todas as ruas, se sobrar dinheiro do Finisa vai ter que devolver, porque da maneira que a gente fez os processos licitatórios, as licitações de modelo guarda-chuva que a gente fez, que a gente licitou, por exemplo, a Balt é uma empresa que tem 40 milhões de licitação com a gente, de asfalto. A Qualidade tem 20. A empresa de drenagem tem 11. Claro, a gente não vai gastar isso tudo, né? Mas foi feito de uma maneira que a gente vai pedindo os itens. Tem rua que a gente vai solicitar, por exemplo, o item de base, do subleito para compactação, a pintura de imprimação e de ligação e a capa asfáltica. E depois vem uma empresa de pintura também, que eu acho que, se eu não me engano, não sei quanto, eu acho que é 3 ou 4 milhões de pintura. E tem obra que, por exemplo, eu só vou querer a capa asfáltica, porque, por exemplo, a questão da lajota. A gente passa por cima, faz 2 capas, já reperfila e fica pronto. Tem rua que eu preciso fazer a base, que é o caso da Emílio de Souza. Aí se torna mais lento ainda. A rua é a Umbelino Lessa, que é a rua de barro. Não dá para te pegar e jogar o asfalto em cima do barro, tem que ter uma base. Sim. Então tem rua que é o município, por exemplo, aqui hoje a Elizabeth Conde está sendo asfaltada. Aquela rua a gente só vai pagar o asfalto, porque aquela base foi nós que fizemos. Então a patrola da prefeitura, os caminhões da prefeitura, a gente preparou o solo e contratou só a pavimentação asfáltica. Então tudo é uma questão operacional que a gente não tem assim como cumprir fielmente da maneira que está previsto na votação a execução das ruas. Não que a gente não está cumprindo, dando a dedicação que cada rua merece conforme aquela votação. A gente continua determinado cumprindo aquilo. Mas às vezes a rua não está pavimentada porque aqui do lado de cá do balcão, lá dentro da prefeitura, existe uma equipe de engenharia elaborando aquele projeto. Então a gente já está trabalhando na rua, mas ainda não está aparecendo. Então a gente está cumprindo aquele critério das votações, mas até que a rua apareça asfaltada lá na ponta da corda, existe todo um trabalho que muitas vezes é muito lento, muito moroso e que demanda desse lapso temporal. Sim. E aí outras não precisam disso tudo, e aí é onde acaba passando na frente. Mas olhando por essa ótica da Elizabeth Conde Reis, que para quem não sabe é a rua do Trapiche ali, né, que ganhou aquela extensão, olhando por essa ótica de que a prefeitura fez a base, teria a possibilidade de a gente afirmar, ou é uma utopia muito grande, dizer que a prefeitura vai conseguir fazer essa base todas as ruas que estão não dá, né? Finisa não vai dar. Não dá porque, assim, primeiro, a gente tem que ter várias frentes de trabalho. Segundo, a prefeitura não tem, por exemplo, para fazer uma rua, para preparar uma rua, eu preciso da patrola. Eu tenho uma patrola. Então eu preciso, para preparar uma rua, a patrola fica muito tempo ali. Eu teria que ter várias equipes de patrola, eu teria que ter várias patrolas. E a própria, não é nem só a patrola, mas o corpo técnico da secretaria está muito mais focado hoje em até mesmo fiscalizar as ações que estão acontecendo do que ajudar a estar executando as obras. Isso não impede que com a patrola nossa a gente também prepare. Eu prefiro preparar, porque eu consigo preparar uma cancha do jeito que eu acho que é melhor preparar. Então eu posso fazer, por exemplo, a base da altura que eu quero, eu
posso colocar primeiro uma brita graduada, depois a gente vai, né, bota o rachão, brita graduada, o pó, tu compacta bem, depois tu só dá para ele e deixa a pintura de imprimação e o asfalto. Mas não dá para a gente assumir essa responsabilidade. Então a gente vai fazendo conforme dá. Solicita. E aí, depois também tem mais uma coisa, né, Alex, que também tem que ser incluído nesse cenário que a gente está desenhando aqui, que são obras, por exemplo, que daí entra a Rua, a Terceira Avenida, ou a Aníbal de Lara, são obras grandes que daí a gente fez uma licitação global, que a empresa me entrega tudo. Então a gente só fiscaliza. Tem casos e casos. Casos, né? e casos. É mais ou menos o caso da João Luiz Justino. A João Luiz Justino, o que eu tenho ali hoje é uma empresa que tem uma F para executar a drenagem. E ela quer executar e não consegue porque a gente tem esse problema, que também agora foi resolvido. Quer dizer, eu já falei até para a Reginalva, né? Senhor Reginalva, vou até fazer um videozinho falando bem da companhia, mas eu preciso primeiro que tu resolva lá a João Luiz Justino, né? Que é a substituição da doutora. Sim. Ela assim, tá tudo bem, prefeito? Quero te dar um abraço. Me abraçou, você tá tudo bem? Não, tudo bem ainda não. Falta João Luiz Justino ainda. Sim. Que não está no acordo, né? Mas que ela se comprometeu comigo. Então ela acho que deve fazer já nos próximos dias. Vai trocar a adutora. Então ali, por exemplo, é uma rua que a gente paga a drenagem, acabou a drenagem, está pronta. Eu posso preparar a base, eu posso contratar a empresa e a empresa bota a base e a pavimentação de asfalto. Sim, sim. E a Felipe João Anacleto, essa tá no... Essa já tá na sequência, né? Essa já está na sequência, a empresa já tem F, essa a empresa vai fazer a base. Então tá. Durante um momento tu estava falando alguma coisa aí, tu falou em equipe, aí eu me lembrei de um detalhe, eu elogiei no início o Rodrigo. E faltou elogiar os outros funcionários. Elogiar todo mundo, porque ele não trabalha. Fica à vontade. Porque ele não trabalha sozinho, né? Não trabalha sozinho. Se ele consegue fazer aquilo tudo é porque ele faz uma boa gestão do time, mas o time também. E eu também lembrei da Sabrina do PA. Também passo reclamações para ela às vezes, que também diminuiu muito as reclamações do PA, né? Provavelmente isso. A saúde e teve um momento que a Sabrina chegou a me pedir o contato da pessoa, pediu o endereço da pessoa para ela ir lá na casa da pessoa, conversar com a pessoa, se desculpar, explicar o que tinha acontecido, que a pessoa não lembra mais o que houve, né? Mas, tipo, conversar com a pessoa, dizer que não foi feito por mal, enfim, cara, eu achei aquilo tão humano, assim, sabe? Então é uma equipe da saúde ali que eu acho que é show, né? Tem o São Paulo, é o que faz o agendamento dos veículos, não? Você falou agora um pouquinho? Não. Eu acho que, acho que é o Michael que faz o agendamento. Mas foi o São Paulo, né? Também é o cara que a gente precisou de veículo para fazer viagem interestadual. A nossa equipe da saúde A nossa equipe, assim, eu sempre digo, né? Eu tenho um bordão comigo, assim, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Não existe o exército de homem só. Sim. Então eu sempre agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar prefeito, sobretudo de me dar essa condição de promover esse salto de desenvolvimento para a cidade, né? Porque são obras. Hoje, por exemplo, lá no Reinaldo Silva, estava lá visitando, a gente vai alargar agora, como eu fiz lá na João de Freitas, deixar mais largo, tá para fazer uma avenida mais planejada, aonde dá para fazer a gente faz, né? E o senhor que estava falando comigo ali, ele falou: eu tenho 63 anos, o meu pai morreu com 91, o meu pai morou aqui, nasceu aqui e morreu aqui. E já faz 2 anos, então faz 93 anos que a gente estava esperando essa rua ser pavimentada. Sim. E a gente estava já preparando a base e ele falou: mas eu só vou acreditar mesmo na hora que o asfalto chegar aqui na frente da minha casa. Sim, sim. O pessoal não acredita, né? É verdade. Mas assim, é para mostrar que a gente tá dando uma resposta para as pessoas que estão esperando há décadas, 20, 30, 40 anos. Então, aquilo que a gente falava, nesses 3 anos, quando eu peguei o Finisa lá em janeiro, eu falava: nos próximos 3 anos a Penha vai crescer 30. Eu tenho certeza e convicção disso. Acho que a gente vai crescer muito mais do que os 30 anos até, porque com essas obras da Terceira Avenida, com essas obras da Aníbal de Lara, as obras do Parque Linear e todas essas obras de infraestrutura que a gente já fez, e todas que a gente ainda vai fazer com os recursos que ainda tem do Finisa para fazer, eu falei lá na Câmara e posso reafirmar aqui, por exemplo, o bairro, que não é bairro, mas que vai se tornar o Mariscal, é uma comunidade que vai 100% do bairro vai receber pavimentação. Tu não vai achar mais rua de barro no bairro Nossa Senhora no bairro no Mariscal. Tu vai olhar, tu vai andar no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então vamos lá: a Paulo Simone Leger, a Otílio Beduschi, Osório Domingos Correia, Sebastião José Santana, a Felipe João Anacleto, que já está sendo executado agora, Porto Alegre, Aristides Soares. Eu fico pensando, por Rua das Castanheiras, o que sobra de rua de barro, né, para as próximas gestões? Então, quer dizer,
é um avanço sem precedente. E Sim. isso vai acontecer em São Cristóvão, não vai ter Rua de Bairro São Cristóvão, São Nicolau, Santa Lídia. Que é qualidade de vida, né? Tu tem a rua de barro na frente da casa, tu não pode botar a roupa no varal, tem que ficar controlando se vai chover, se não vai, para poder pôr a roupa no varal, é uma E loucura. depois assim, aí começa a sobrar recurso, né, próprio, que a gente está fazendo com o recurso do FNISA, para fazer investimento na questão de sinalização, que é importante também. Então a gente já está pensando agora, por exemplo, nos binários que a gente quer fazer entre as duas avenidas, Bom. entendeu? Que daí vai ter que ter placa. Eu estava falando com o senhor Jorge aqui do trânsito antes de começar a entrevista. Então, assim, cada local que promove o encontro das pessoas, seja, por exemplo, no mercado, ou numa igreja, ou, enfim, as pessoas se deslocam aqui de Armação, por exemplo, para ir até o Coque. Sobe na Espírito Santo, na André Pontaldi. E aí, quem está vindo do centro para ir no Coque, para voltar, desce na Espírito Santo. Então, teria que ser binário. Foi o primeiro que a gente fez. Porque ali está promovendo o encontro de todo mundo. Então, essas duas transversais são muito mais utilizadas do que qualquer outra, por exemplo. Isso acontece no Coque que a gente tem aqui na Armação também, acontece no Blueville, acontece no Anjo Dourado, acontece no acesso para o hospital, nas igrejas. Então, essas são as principais que a gente já quer fazer. E que já pode também, assim que a gente fazer o recapeamento da Eugênio Krause, que a gente vai fazer inteiro, de ponta a ponta, sinalizar, começar a fazer pavimentação asfáltica desses entre-eixos, para criar fluxo, corredores, para dar mais vazão, né? Desafoga muito o trânsito. Falar em desafogar, um lugar ótimo que agora já era utilizado antes para desafogar, que era a Felipe João Anacleto. Agora asfaltado, então, vai ser a Felipe João Anacleto recebendo a pavimentação asfáltica, a gente já dá início no projeto, no projeto de ampliação do sistema binário de Penha até a divisa com o Balneário Pissarras, que vai contemplar, por exemplo, uma segunda faixa de acesso ao município de Pissarras desde do top, com 2 pistas de rolamento, uma nova ponte saindo na Praia Alegre, contemplando calçadão, ciclovia, e que sai direto na ponte. Então quem entra em Pissarras, por exemplo, quem vem de Pissarras e entra em Penha, pela Praia Alegre, vai ser sentido único ao centro. Desvia da Praia Alegre ali também, naquele trânsito todo. Mas com todo. esse binário já vai fluir mais. Não, e aí, por exemplo, a rua Porto Alegre, a gente já cuidou de fazer toda a pavimentação asfáltica, que vai ser importante. A antiga rua São Paulo, que hoje é Domingos Manuel Correia. Sim. Então são acessos importantes que vai conectando e dando vazão, né? Só para deixar registrado aqui, antes de encerrar a nossa participação, eu quero falar os nomes aqui das ruas que já estão prontas, Alex. Assim, Avelino Manuel Ferreira, Rua Tiradentes, Luiz Alexandrino, Estrada Geral Santa Lídia, o primeiro trecho da Felipe João Anacleto, João Ludgero dos Santos, Domingos Manuel Correia, Duque de Caxias, Aristides Cicerano Vieira, Nilo Anastácio Vieira, Lorival de Souza, Nereu de Assis, Valdemar Werner, João de Souza Costa, Eusébio Manuel Caldeira, Esperança, as 6 travessas do bairro Mariscal, Antônio Brígido de Souza, José Cirício de Souza, Vicente Bento, Antônio Maria, Dona Francisca e Inácio Francisco de Souza, Inácio Jacinto Albano, desculpa, que totalizam aí os 14 mil, mais de 14 mil metros, né, mais de 14 quilômetros, além das ruas Ana Assis, José Manuel Vieira e José Orlando Costa, que também estão prontas, que é a seção de Lajota. E nós estamos executando, isso que é importante destacar, acho que a gente está executando aqui, que é a Elizabeth Conde Reis, que acabou hoje o asfalto, na rua Alberto Simão, a rua que está começando hoje também, a João de Freitas, hoje está começando na Alberto Simão a parte de pavimentação asfáltica, a base já foi colocada, a João de Freitas que a gente está fazendo alargamento, Angiolete João de Freitas, a Emílio de Souza, Porto Alegre, a segundo trecho da Felipe João Anacleto, Belino Lessa, a Servidão Gertrudes Costa, o segundo trecho da rua Professor Eli Adriano, além de obras como o Parque Linear, Terceira Avenida, a Ponte do Rio Gravatar. Então são várias ações e obras de drenagem que a gente também tem que não está aqui. Isso aqui é só o relatório das obras de pavimentação. E drenagem tem várias outras ruas acontecendo também de maneira simultânea. Isso vai mudando semana a semana, né? Não tem como. Não tem como, vai mudando, vai acrescentando e a gente vai dando publicidade, né? Agora a gente quer começar a divulgar também nos canais da prefeitura, ali naquela aba do Participa Penha, já começar a dar essa participação das pessoas para ir acompanhando. Aí deixa a rua pintadinha, bonitinha, já coloca a placa e tal, inaugura. Agora no mês de julho, por consequência do aniversário da cidade, a gente pretende, dessas que estão prontas, que eu narrei ali as primeiras, passa de 30 ruas. Então,
Eu até falei lá no departamento de comunicação da prefeitura, ó, dá para inaugurar uma por dia, né? Aham. São 30 dias. É o marketing é isso aí. Mas a gente vai fazer, eu acho que vamos fazer diferente lá, vamos fazer uma inauguração mais, Sim. contemplando mais ruas mesmo. Então tá aí, contem sempre aí com o PEN Online para estar levando essas informações. A gente traz as reclamações das pessoas, né? O PEN Online é isso, não tem como fugir, mas ouvindo o lado da prefeitura sempre, que é o principal, né? Só às vezes eu não ouço quando é parte de obras, porque não dá muito ali para pegar muita informação, mas no mais a gente sempre, né, pega aí, a pessoa vem, traz a reclamação, a gente averigua também. Porque se fosse publicar tudo que as pessoas trazem de reclamação, eu não vivia, porque nem tudo tem gente que exagera, tem gente que não conhece determinadas leis que até eu acabo explicando aqui para ela, sabe, muita coisa mole aqui assim, mas também aproveito o ensejo para parabenizar também o Felipe pelo trabalho que ele faz na assessoria de imprensa da prefeitura. Sim. Sempre muito solícito também, sempre muito rápido ali, né? O trabalho dele também é muito bom, enfim. Então, quer dizer, está tudo indo em frente para as coisas terminarem bem, né? Terminar aí o teu mandato, que tem 2 anos e meio ainda. 2 anos e meio. Tem muita obra para fazer, tem muita coisa para terminar até lá. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, né? Isso aí. Então tá. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Aquiles? Como eu falei agora há pouco, a gente talvez seja o caso de repente se encontrar mais vezes. Eu sei que nem sempre o meu pedido de entrevista chega para ti, né? Vamos ver se agora eu começo a te mandar direto no WhatsApp aí. Porque tem coisas no dia a dia que a gente não precisa esperar até o dia que fazer uma entrevista. Pode ir no dia a dia, né, dar uma ligada ali, grava e põe no ar, pessoal, e diz, ó, tá aqui a resposta. Pronto. Alex, eu quero aproveitar e agradecer também essa oportunidade. Quero agradecer mais uma vez aos nossos servidores todos, né? A nossa equipe, a nossa valorosa e honrosa equipe, essas pessoas que Deus colocou na minha vida, que me ajudam no nosso dia a dia. E dizer que eu estou vivendo acho que o melhor momento do meu governo entre o primeiro e o segundo governo. O primeiro governo foi muito espinhoso, né? Porque botar a casa em ordem foi muito mais luta, né? Do que... assim, tu tem que plantar para colher. Então aquela coisa, quem sabe que planta não tem mais colheita. Mas agora o resultado da questão do saneamento foi muito importante. Foi uma vitória muito grande. Sim. Né, de uma luta que a gente já tinha bastante tempo. Uma vitória da cidade, né, das pessoas. Também quero registrar a instalação da comarca, né, no dia 12 de agosto, que vai ser um outro ato histórico de uma luta muito antiga. E também, assim, Alex, assim, antes de encerrar, só dizer que uma das ações que eu acho que vai ter um resultado muito bacana, principalmente do público do PEN Online, que acompanha bastante, que tem assim esse amor no coração pela causa animal, né, que é os protetores e tal, que a gente tem esse nosso projeto do Pet Container, da UBS Animal, que a gente fez lá em 2018, e que até aqui a gente já fez de maneira continuada. 4 mil, não, a gente passou de 3.500, mas a gente está indo rumo às 4.000 castrações já, né? Então, assim, é uma política contínua, de um espaço que foi bem aplicado o recurso e que funciona. Não é diferente de só fazer um mutirão, mas que a gente entende que é pouco, e com a política do bem-estar animal que foi aprovada, agora nós temos a condição e estamos fazendo para os próximos dias a contratação de uma empresa que vem para poder contribuir ainda mais com a causa, onde nós vamos ter microchipagem dos animais, a gente vai ter uma casa de passagem, a gente vai ter a equipe de resgate, e a gente vai ter, por exemplo, os cuidados também para os animais marinhos, né? Do que muitas vezes acontece de chegar, por exemplo, uma baleia que dá na praia, ou algum outro animal, a questão também dos animais silvestres, e além disso também muitas vezes acontece, né, uma situação de uma vaca ou de um agricultor, sim, né, que tem um animal maior, de grande porte, que não há um regramento, um direcionamento, um encaminhamento correto para o poder público, né, para a polícia e tal. Então esse esforço da Polícia Militar, de todos que são da causa, né, de mãos dadas, sem questão política partidária, na elaboração do projeto de lei, nos deu guarida para agora colocar isso em prática. Sim. E nos próximos dias a gente vai ter isso, que vai ser mais um avanço junto com o nosso Pet Container. Então acho que é mais um gol de placa que merece ser divulgado aqui também. Eu ia tocar no assunto hoje porque o Duda, eu falei com ele semana passada, ele disse para mim que em 30 dias ia estar a licitação da empresa lançada, mas então a gente realmente está chegando nos finalmente desse assunto, né? Vai ser aí lá na frente a gente pode até de repente conversar novamente sobre isso,
para explicar em detalhes, porque vai ter um telefone, uma central, para que as pessoas liguem, né? Enfim, tá chegando a pandemia também, eu sei que acabou atrapalhando tudo isso, né? Já poderia ter saído antes, mas enfim. Mas é bom, ótimo, a causa animal também é uma das coisas que a gente recebe reclamação pra caramba, quer dizer, é uma demanda muito grande, né, da população. Mas tendo um pessoal aí para trabalhar com esse resgate no dia a dia, né, não só do pet, do atropelado, mas desses animais de grande porte que a gente vê, cavalo, às vezes no meio da pista, vaca, e tu não tem para quem ligar, quem é que vai... Né, uma pessoa... É complicado. Então, aí não é um problema, não é um ponto fora da curva, né? Porque penha não é só penha que sofre desse mal. Sim. Então, assim, vai ser um case de sucesso. Sim, com certeza. Sim. Tá, João, então, Aquiles, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez. A gente transmite aqui o vídeo pelas nossas duas páginas do Facebook, do Penha Online, pelos dois Instagram. Coloca corte no Twitter, no TikTok, a gente põe um áudio no WhatsApp. Aí a gente não sabe nem quantas pessoas alcança, porque ali caiu no WhatsApp, já era, né? A pessoa compartilha ali rapidinho. Tá lá no grupo do comunidade lá do Gravatar. Falar no grupo do Gravatar, como não? Acho que tem que mandar um abraço pro Theo, não? O Theo morre, que o Theo é o teu... É o meu secretário executivo lá no grupo. Quero mandar um abraço pro pessoal da comunidade. Não só da comunidade do Gravatar, mas de todas as outras comunidades que a gente acaba participando também, de todos os outros bairros. Eu não consigo acompanhar tudo e ver tudo ao mesmo tempo, mas sempre que posso, eu me esforço bastante. E o do Gravatar é um ponto fora da curva, né? O pessoal ali é uma figura, né? O Mano, o Nano, todo mundo. Mas eu quero mandar um abraço para todos eles e para toda a população, toda a audiência de Penha, agradecer a oportunidade e sempre que for preciso eu me coloco à disposição, Alex, para estar aí de novo nesse bate-papo contigo aqui no Penha Online, trazendo as informações aí da prefeitura, da cidade, principalmente essas boas notícias, né? E eu acho que isso é um momento que a gente tem que vibrar muito por tudo que está acontecendo. Sim. Muita gente esperou muitos anos e eu sinto isso nas pessoas. As pessoas, eu tenho andado muito nas ruas, assim, muito nas obras, as pessoas parando, me abraçando, se emocionando, sabe, assim, como se fosse assim algo entalado na garganta há muito tempo que agora está acontecendo, está vendo. Então, o valor de pertencimento é um orgulho, né? Então eu estou muito feliz mesmo com tudo que está acontecendo e eu sei que isso é só o começo. Eu sei que as coisas boas, as melhores, estão chegando, já está chegando, aqui está na marca do pênalti. Porque o gol tá pronto. Essa questão da infraestrutura, asfalto, mais saneamento básico, isso vai ser um marco, né? Sem dúvida nenhuma. Vai ser um divisor de água. Solução de dois grandes problemas que a gente tinha, né? Mais a causa animal, então, maravilha. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí. A gente volta a qualquer momento, provavelmente na próxima terça, com mais um bate-papo Penha Online às 8 horas da noite. E a gente se vê então. Obrigado mais uma vez ao Aquiles, ao Júnior Mafra, que também está aqui no estúdio aguardando há mais de uma hora. A gente terminar aqui, né? Já está ali já. E a gente se vê então. Grande abraço a todos, até mais. Valeu.